apaixonados pelo futebol carioca, tudo bem com vocês? Meu nome é Luca Marreiros e hoje é um dia muito importante. Hoje eu estou estreando o meu mais novo canal aqui no YouTube, o Lado B do Futebol Carioca. Durante vários dias, semanas, meses, anos também, a gente vai estar conversando aqui sobre os principais assuntos que envolvem as divisões inferiores do Campeonato Carioca. Então não ache que aqui a gente vai ficar falando dos grandes times do estado, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco, não. Aqui a gente vai falar dos times raízes mesmo, aqueles times tradicionais, aqueles times de torcedores fiéis que não se abalam nem nas piores fases. Aqui no canal você vai ficar sabendo de tudo, as principais informações e as principais histórias daqueles times que já estamparam as grandes páginas do futebol carioca. América, Bangu, Goitacás, Bom Sucesso, Duque de Caxias, dentre tantos outros. E você é o meu grande convidado para estar aqui no canal O Lado B do Futebol Carioca. Então eu já vou fazer aquele convite de cara para você. Se inscreva no canal, clique no sininho, ative as notificações e, claro, o famoso CCC. Curta, comente e compartilhe esse canal com seus amigos e familiares, porque a gente vai ter um encontro marcado toda semana aqui. Cada dia, um novo assunto com entrevistas, histórias, bastidores, memória, fotografias históricas. Vai ser bom demais. Vai ser bom demais e eu tenho certeza que você vai adorar. Então, bora! Vamos comigo fazer uma viagem para o Rio de Janeiro? Vai começar o canal O Lado B do Futebol Carioca. Hei de torcer até morrer, pois a torcida americana é assim, a começar por mim. O primeiro capítulo, a primeira história do nosso canal, não poderia ser de outro time do estado do Rio de Janeiro, senão do tradicional, do queridíssimo e do simpático América. O Mecão, Mequinha, o que você preferir. O América é o quinto clube que mais tem títulos do Campeonato Carioca. Atrás dos quatro grandes, o Rubrão se orgulha em ser heptacampeão estadual. A última conquista, claro, faz muito tempo, 1960. Mas uma história inspiradora de um clube que nos últimos anos acabou vendo todo aquele sucesso esportivo ser pouco a pouco escanteado por administrações ruins, dívidas e um projeto esportivo cada vez mais confuso. O América foi fundado em 1904 e, diferentemente do que muita gente pensa, as primeiras cores do América não eram o vermelho e o branco, mas sim o preto e o branco. O América conseguiu manter essas cores em seu uniforme até 1908, quando uma transformação fez com que o clube tivesse as cores e o emblema que o consagraram no futebol brasileiro. Afinal, quem aí não conhece aquele símbolo do vermelho em formato redondo com o AFC ao meio? É o escudo do tradicionalíssimo América do Rio de Janeiro, que entre 1913 e 1935 foi campeão carioca em 6 oportunidades. E detalhe, tudo bem, nessa época o futebol carioca, tal como o futebol brasileiro, ainda caminhava alguns passos de formiga, times ainda não eram profissionais, mas o América soube surfar na onda, mesmo que do amadorismo ou do semi-profissionalismo, e conseguiu emplacar, dentre esse período, cerca de 6 conquistas de campeonato carioca. Em uma época, atenção, com os grandes times do estado já jogando. Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco. Ainda assim, com outros grandes times, tais como Paysandu e São Cristóvão, o América batia de frente. Montava bons times mesmo e conseguiu títulos importantes. Grandes jogadores, lendas, como o ex-goleiro Marcos Carneiro de Mendonça, um dos maiores goleiros da história do Fluminense, que inclusive foi presidente do clube muitos anos depois. Marcos Carneiro de Mendonça foi goleiro do América na década de 10 e conquistou alguns campeonatos carioca defendendo o Mecão.
Mas a grande verdade é que, naturalmente, com o avanço das questões do profissionalismo e os maiores investimentos dos 4 clubes grandes do Rio de Janeiro, o América começou a ter algumas outras dificuldades. Mas ainda assim, não deixava de ser figurinha carimbada no futebol carioca. E se todos aqueles 6 títulos conquistados entre 1913 e 1935 foram importantes, o que dirá então do Campeonato Carioca de 1960? Pois é, esse ano é de uma fundamental importância para o América, porque mal o torcedor do América sabia naquele momento, o clube conquistaria naquele ano o seu último título carioca na primeira divisão. A final foi contra o Fluminense, um dos grandes clubes do Brasil à época, em um Maracanã com quase 100 mil pessoas, de acordo com os números oficiais. Um Maracanã raiz pura, sem cadeiras e lotados de torcedores do América e do Fluminense, que viram um jogaço de bola no Maracanã. O Fluminense chegou a abrir o placar no primeiro tempo, com gol marcado por Pinheiro, mas o América conseguiu a virada na segunda etapa, graças a gols de Nilo e Jorge. A conquista daquele título, inclusive, fez com que o América desse saltos mais largos. O Rubrão disputou em 1961 a Taça Brasil, uma espécie de pré-campeonato brasileiro, tal como foi o Roberto Gomes Pedrosa, o Robertão, alguns anos depois. E em 1961, o América deixou de ser apenas um fenômeno do futebol carioca, passando assim a se tornar um fenômeno do futebol brasileiro. O time conseguiu fazer uma campanha histórica, chegando nas semifinais. Só que naquela semifinal, bateu de frente com o Santos de um tal de Rei Pelé. Pois é, aí não teve como pro Mecão segurar. O Santos passou com uma grande facilidade, inclusive com uma goleada no segundo jogo, foi para a final e foi campeão nacional em cima do Bahia. Mas aquela campanha de 1961, até hoje, está na história e no imaginário do torcedor americano, que certamente celebrou muito e se orgulhou demais pelo fato do América ter conseguido a proeza de chegar numa semifinal de Taça Brasil. Infelizmente, não há registros em termos de fotos ou vídeos daquela campanha do América na Taça Brasil de 1961. Mas essas imagens históricas de um jogo em que o América perde para o Santos por 5-4 em 1960 dão à tona da dificuldade que era, não apenas para clubes que eram, bem dizer, seleções como o próprio Santos, mas como qualquer outro, enfrentar o América. E detalhe, o Peixe que bateu o América neste jogo em 60 e na semifinal da Taça Brasil de 61 é o mesmo time que em 62 e 63, com Pelé, Coutinho e companhia, conquistaria o bicampeonato da Taça Libertadores da América. Passada toda a relevância e peso que o América conquistou nos anos 60, tanto no Rio de Janeiro quanto no Brasil, chegam os anos 70. Uma década para lá de importante. Afinal, o América conseguiu a façanha de, desde o início, marcar presença nos campeonatos brasileiros. Aí sim, tivemos o Robertão em 70, com o América participando daquela conquista do Fluminense, e aí sim, em 1971, o Campeonato Brasileiro, que por muito tempo foi considerado pela CBF como o primeiro campeonato oficial. Muitos anos depois, a CBF começou a considerar aqueles torneios organizados e vencidos pelos clubes antes de 1971. Mas entre 71 e 79, o América participou de todas aquelas edições de Campeonato Brasileiro. Fez algumas grandes campanhas, fez algumas campanhas mais simples, mas, sem sombra de dúvidas, há 3 em especial a serem destacadas. A feita justamente em 71, a feita em 75 e a feita em 77. Em 71, o América teve a chance de disputar grandes jogos. No Maracanã, onde mandava os seus jogos, o Mecão conseguia mesmo até atrair a torcida dos rivais, que iam torcer pelo bem do futebol carioca em uma época em que ser do Rio de Janeiro ou ser de São Paulo, em termos de rivalidade, era muito importante. Nessas imagens que a gente acompanha agora, é possível a gente ver uma vitória histórica do América sobre o Palmeiras, pelo placar de 2-0 e um golaço feito por Caio Cambalhota. Importante destacar que nos anos 70, o Palmeiras viria a ser o grande time do Brasil,
com a academia de futebol, comandada por um jogador chamado pura e simplesmente Ademir da Guia. Consolidado como um grande time do futebol brasileiro, o América chega aos anos 80 disposto a se manter no patamar elevado que o futebol nacional tinha. Os custos começavam a ficar mais altos, a pressão por títulos também. Os campeonatos começavam a ficar mais equilibrados. A mídia passava a transmitir os jogos com certa frequência, tirando a cobertura apenas dos jornais ou dos rádios. E o América seguia envolvido nessa grande organização. O sucesso do América no futebol nacional vem definitivamente em 1982. Um torneio curioso, um torneio único, a Copa dos Campeões, feita pela CBF entre o final do Campeonato Brasileiro e o início da Copa do Mundo da Espanha. Um torneio que reunia os grandes times do futebol brasileiro. De todos os grandes times do Brasil, só mesmo o Flamengo abriu mão da disputa. Preferiu fazer uma excursão no exterior e mostrar a marca do grande time que tinha, com Nunes, Zico, Raul, dentre tantos outros craques. Mas o América ficou no Brasil, ficou no Rio de Janeiro, disputou essa competição e a venceu. A Copa dos Campeões teve a presença de vários grandes clubes do Brasil e começou com uma fase mata-mata, onde participavam Santa Cruz e Paysandu. O Santa Cruz avançou, teve o direito de chegar à fase de grupos e aí o América começou a brilhar quando esta fase da competição enfim começou. O Mecão ficou em um grupo com Cruzeiro, Grêmio e Atlético Mineiro e avançou sem sequer ser derrotado. Nas quartas de final, eliminou o Atlético Mineiro, o clube que chegou mais perto de igualar a pontuação do América. Nas semifinais, superou a Portuguesa, que na fase anterior havia eliminado o Fluminense. E na grande final, bateu o Guarani, que em 1978 havia sido campeão brasileiro. Quem aí não sabe, ou quem aí nunca ouviu falar no Guarani do Careca, em 1978? Pois foi essa a campanha feita pelo América. A campanha que embalou a torcida, que embalou o Rio de Janeiro e que marcou positivamente o futebol brasileiro naquele ano de 82. E é importante lembrar que há alguns anos, ídolos, figuras importantes da história do América, como Edu Coimbra, irmão de Zico, maior ídolo da história do Flamengo, e Romário, ex-jogador e atual presidente, e fique ligado, hein? Deixa o like aqui no canal, se inscreva, compartilhe, porque a gente vai falar muito do Romário por aqui ainda. Esses caras, Edu e Romário, estão tentando fazer com que a CBF reconheça aquele título como um título nacional. E aí, será que o América vai conseguir convencer a entidade máxima do futebol brasileiro? Não é porque a partir de agora eu vou começar a falar de notícia ruim, de problemas, que você não tem que deixar de se inscrever aqui no canal, hein? Se inscreva, curta, porque esse conteúdo vai mexer com seu coração e eu sei que você, torcedor do América, vai ficar bastante tocado com tudo isso que eu for falar a partir de agora. Embalado pela conquista da Copa dos Campeões, o América disputou as edições do Campeonato Brasileiro da década de 80, à exceção de 1987 e 1989. Então, aquela temporada, a de 1988, marcou a última participação do América na elite do futebol brasileiro. Motivos para isso? A régua acima da média, os custos cada vez mais altos, mas até mesmo a fase esportiva do clube, que acabou não conseguindo suportar o peso do título da Copa dos Campeões de 82 e passou a entender e verificar campanhas mais tímidas na elite do futebol carioca, o que impactou negativamente em participações no Campeonato Brasileiro e, mais tarde, as inviabilizou. Naquela época, o futebol carioca era dominado pelo Vasco. O time tinha uma seleção. Era muito difícil ganhar do Vasco. O Botafogo foi campeão brasileiro em 95. O Flamengo, nos anos 90, chegou a montar o ataque dos sonhos, com Romário, Sávio e Edmundo, e emplacou alguns títulos nacionais, como a Copa do Brasil.
E o América, pouco a pouco, começou a ficar para trás. Depois de 1988, o América só foi conseguir jogar um torneio nacional em nível de campeonato brasileiro mesmo em 2000. E olha lá que foi aquele campeonato brasileiro que nem teve esse nome de campeonato brasileiro. Foi a Copa João Avelange, organizada pelo Clube dos 13. A primeira e única vez que o Clube dos 13 organizou um campeonato. O América disputou aquela competição no módulo amarelo, mas não conseguiu a classificação. O América fez um bom papel, mas deixou a competição sem avançar ao mata-mata e aí sim, jamais conseguiu disputar um campeonato brasileiro de primeira divisão. E a tendência é que caso um dia o América volte a esse nível, demore bastante, porque o caminho ficou muito penoso para o Mecão, que neste século XXI viu toda a sua estrutura financeira e esportiva, toda aquela história construída no século XX, quase que desabar. De 2001 para frente, o torcedor do América aprendeu a conviver com a tristeza, com a desilusão e com a necessidade constante de reestruturação e recuperação. Ter participado do torneio Rio-São Paulo em 2002 foi uma lembrança horrível para o América. O time chegou até mesmo a ser goleado pelo Fluminense, 8-0 em Edson Passos, a casa do Mecão. Depois, participações cada vez mais tímidas no Campeonato Carioca, até um rebaixamento em 2008, fizeram com que o América necessitasse de um choque de realidade gigantesco. O rebaixamento em 2008 não foi o primeiro rebaixamento do América, da primeira para a segunda divisão no Campeonato Carioca, mas foi um rebaixamento muito marcante, especialmente depois de tudo que o Mecão tinha feito no futebol brasileiro de 1970 para frente. E aquela temporada de 2009, com o time de volta à segunda divisão depois de muitos anos, representou um marco importante e histórico para o clube. Algumas raízes foram fincadas naquele ano e, depois de muitos anos, foram reestruturadas. Eu falei lá atrás que a gente ia falar muito dele, porque ele merece um capítulo especial. Romário, o baixinho, jogou pelo América em 2009. Você sabia dessa história? Eu vou contar essa história para você. O Romário deixou o Vasco em 2008 e anunciou a aposentadoria do futebol. Já tinha feito os 1000 gols, já estava com mais de 40 anos, já tinha conquistado tudo que tinha que ter conquistado no futebol brasileiro e no futebol mundial. Mas em 2009, o Romário recebeu um convite irrecusável: defender o clube que ele e a família nutriam um amor especial, o América. O pai do Romário, Edevair Faria, falecido justamente em 2008, ano em que o Romário parou de jogar profissionalmente, era torcedor fanático do América. E diz a lenda de Romário Faria que certa vez seu Edevair ficou louco da vida com o filho, que à época ainda jovem, surgindo no Vasco, meteu os gols no América, acabou com a alegria do pai e fez uma promessa: que um dia seria jogador do Mecão para fazer a alegria do velho. Mas não deu tempo. Seu Edevair faleceu em 2008 e Romário assinou um contrato simbólico com o América em 2009. A notícia parou o Brasil. O América, um time tradicional de segunda divisão carioca, contrataram o Romário com 43 anos. Mas foi isso que aconteceu. Naquela Série B de Campeonato Carioca, o América fez uma baita campanha e chegou na final contra o desconhecido Arsul. E o Romário teve a chance de entrar em campo naquela noite. O estádio Julite Coutinho foi mais torcer pela presença de Romário no jogo do que propriamente pelo acesso do América, que precisava ser campeão para garantir uma vaga na elite do futebol carioca para 2010. Romário entrou em campo, não fez gol, mas cumpriu a promessa de que jogaria pelo América. E a melhor notícia de todas? O América bateu o Arsul, foi campeão e retornou à elite do futebol carioca. Romário foi erguido, foi celebrado nos braços dos jogadores do América. Foi ovacionado pela torcida. Depois, voltou a anunciar a aposentadoria e até ensaiou um cargo na diretoria do clube. Mas não deu muito certo a experiência. Mas aquela não seria o fim da trajetória de Romário como dirigente do América.
Pode até ser ironia do destino, mas a derrocada real do América mesmo acontece no momento em que o Romário se afasta do clube. Para viver da política, para se tornar senador, para se tornar um político com projetos, com lideranças de CPIs, um político aos olhares do povo carioca e do Brasil. Mas o amor pelo América nunca foi escondido por Romário. Que sim, tudo bem, pode até ter uma torcida especial por Vasco, Flamengo, Fluminense, mas o Romário é mecão mesmo. Nas palavras dele, eu sou América pra caralho, porra. É o baixinho, que sempre foi e sempre vai ser uma figuraça, mesmo no auge agora dos seus 60 anos de idade. Sem o Romário por perto, apenas como torcedor, o América decaiu de vez. Jogou aquela elite de 2010, fez uma grande campanha, não lutou contra o rebaixamento, mas depois o América sofreu demais. Foi rebaixado em 2011 e voltou a jogar a elite em 2016, quando foi mais uma vez rebaixado para a segunda divisão. Em 2016, o América disputou jogos contra os 4 grandes do futebol carioca pela última vez. Ou seja, há quase 9 anos, o torcedor do América não sabe o que é fazer um jogo contra Botafogo, Flamengo, Fluminense ou Vasco. Não sabe. E isso sempre foi considerado um clássico. A imprensa dos anos 50, 60, 70 encarava esses encontros como clássicos. E o América, há 9 anos, não tem mais essa sensação. O América até chegou a fazer alguns bates e voltas em um regulamento meio bizarro feito pela Federação Estadual de Futebol do Rio de Janeiro, mas nunca deu certo. O América entrava na elite do Carioca, disputava uma fase preliminar, era eliminado e nunca conseguia chegar à fase de grupos mais uma vez. E foi numa tentativa que em 2022, num cenário dramático, com o Mecão atolado em dívidas, muitas delas frutos de processos trabalhistas, porque, obviamente, as dívidas cresciam e o retorno esportivo não acompanhava. O dinheiro não entrava em caixa na mesma frequência em que saía. Que o América decidiu dar um outro choque de gestão. Se em 2009 a diretoria teve a ideia ousada de fazer uma proposta e contratar Romário, em 2022 o América decidiu buscar ou ensaiar tê-lo como presidente. Um processo que durou até 2023 e fez com que Romário, ao final daquela temporada, fosse aclamado como presidente do América. Aclamado porque ele foi candidato único. Ninguém teve coragem de criar uma chapa e bater de frente na gestão do baixinho. Romário foi eleito presidente do América ao final de 2023. E em 2024 mexeu com o futebol brasileiro. Se inscreveu para disputar a segunda divisão do Campeonato Carioca. À época o Romário não era 60, mas já tinha 59 anos. Fosse para atrair marketing, para atrair imprensa, ou realmente por um desejo de jogar mesmo, deu certo. Porque a imprensa comprou a bronca do baixinho. Os jogos do América eram transmitidos todas as vezes. E todos os dias havia um anúncio do dia X e do horário X que o América iria jogar. As pessoas iam para frente dos computadores, da televisão, dos tablets, dos celulares, por que não? Não na expectativa de ver um grande jogo de futebol, mas na expectativa de ver o baixinho entrar em campo. Não aconteceu. Baita golpe de marketing. O baixinho não jogou. O filho dele, Romarinho, entrou em campo sim, mas o baixinho não. Ficou no banco de reservas por alguns jogos, não foi relacionado para outras partidas porque sofreu um problema muscular, mas mexeu com a imprensa. Chamou a atenção, ajudou o América a faturar uma grana com que elas estão na televisão, mas não ajudou o América a atingir o principal objetivo. O tão sonhado acesso para a elite do futebol carioca em 2025 não veio. O América começou muito bem o campeonato, depois teve uma queda de desempenho, demitiu o treinador, contratou outro, mas não deu certo. E para a edição da segundona do estadual desse ano, o baixinho viu que não tinha mais como jogar mesmo e não se inscreveu. Mas ele segue lá
como presidente do América, numa tentativa inglória, uma missão dura de resolver a situação financeira do Mecão, que segue bastante delicada. Para a gente ter uma ideia dos tamanhos que o Romário enfrenta como presidente do América, é muito fácil a gente buscar matérias antigas e relembrar algumas questões. Em 2022, por exemplo, um ano esportivamente ridículo de ruim para o América, em que o time não conseguiu sequer chegar ao mata-mata da segunda divisão do Campeonato Carioca, o Mecão pagou mais de 8 milhões de reais a credores internos. Então toda essa questão milionária atrapalha muito o funcionamento do América. O clube investiu nos últimos anos. Investiu numa nova sede, realizou melhorias no estádio Edson Passos, que inclusive por algum tempo recebeu vários jogos do Fluminense, alguns jogos também do Botafogo, na elite do Campeonato Carioca. Mas, esportivamente, em termos de resultado, o América ainda não conseguiu aquele sonhado retorno à elite do futebol carioca. O Mecão está disputando a segunda divisão desse ano mais uma vez. Fez uma parceria com o Fluminense, celebrada pelo próprio Romário, que chegou aí na sede do Fluminense conversar com o presidente Mário Bittencourt. Um acordo de que o Fluminense cederia alguns jogadores para o América, para ajudar o Mecão na disputa do campeonato. Só que o acordo não saiu bem da maneira que o América queria, porque apenas um jogador deixou o Fluminense para ir para o América. Nomes conhecidos no elenco: destaque para o goleiro Clever, ex-Fluminense, ex-Boa Vista, rodado no futebol brasileiro. Ele está no elenco, está tentando ajudar, mas a campanha do América não é tão boa assim. As dívidas seguem vindo e o América precisa desesperadamente de melhores resultados esportivos para conseguir um retorno à elite do futebol carioca, o que, com cotas de televisão, cotas de bilheteria, dentre outros serviços, possibilitaria uma melhora no fluxo de caixa do Mecão. Enquanto isso, o trabalho de Romário para sanar as dívidas do América segue a todo vapor. O América deve cerca de 14 milhões de reais à União e tinha, à época, cerca de 86 processos trabalhistas. Enquanto o América não soluciona a sua vida ou volta para a elite do futebol carioca, a gente vai seguir por aqui, na torcida, acompanhando o trabalho do Romário e acompanhando a fé do torcedor americano, que nunca acabou nesses mais de 100 anos de história que o América tem. No próximo vídeo, a gente vai falar do arquirrival do América, que nos últimos anos enfrenta uma crise financeira e esportiva gravíssima: o Bangu Atlético Clube. Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, mande para os seus amigos e familiares, porque na semana que vem a gente está de volta com mais um vídeo aqui do Lado B do Futebol Carioca. Tchau, tchau, gente. Forte abraço.